Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Privilégio enorme estar com os amados irmãos e irmãs. Sempre uma grande alegria. Eu queria ler com vocês dois textos. O primeiro é Lucas, capítulo 19. A partir do verso 1. Obrigado. Tem sem gelo não, né? Queria sem gelo. Posso arrumar? Pode. Obrigado. Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o outro texto que eu queria convidar você é Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor já ministrou até agora. Queremos rogar que o Senhor continue a nos ministrar, que mais uma vez se dignes a iluminar-nos a Tua palavra, não por nós, mas pelo Cordeiro, que sempre quis que conhecêssemos a Tua palavra e vivêssemos para a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o meu tema é se a igreja responde às perguntas dos brasileiros, não é isso? É pergunta, questões. Eu li umas 10 vezes esse negócio, mas não guardei. Mas a ideia é essa: se a igreja, se eu, como é que é? Está aqui, ó. O cristianismo brasileiro responde às perguntas do povo brasileiro. Então, a minha resposta a essa pergunta, se o cristianismo brasileiro responde às perguntas do povo brasileiro, é sim e não, depende, talvez. Por quê? Porque, se olhar de um determinado ponto de vista, responde. Responde. Porque o que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo que quer ficar rico. Simples. Não é? O povo brasileiro quer ficar rico. Nós corremos atrás da riqueza, nós somos descendentes dos bandeirantes, dá licença? Nós queremos ficar rico. Nós somos desse tamanho porque a gente queria ficar rico. Tá certo? Os bandeirantes saíram do Sudeste para ficar rico. Não é isso? Saiu todo mundo do Sudeste, os bandeirantes, as bandeiras, os iboabas, as entradas, e fomos entrando no território dos espanhóis, espantando os espanhóis, matando os índios, porque a gente queria ficar rico. Achar ouro, pedras preciosas, esmeraldas, essa é a nossa história, nós queremos ficar rico. Nosso povo quer ficar rico. Nós vivemos, obrigado, mãe. Nós vivemos assim, o tempo todo buscando riqueza. E por isso nós somos desse tamanho. Tem um lado positivo, né? Por que o Brasil é esse continente? Por causa dos bandeirantes.
Por causa dos emboabas, por causa das bandeiras e das entradas. O nosso povo ia, e pronto. E os bandeirantes se prestavam a todo tipo de serviço. Por exemplo, se prestaram a destruir o Quilombo dos Palmares, se prestavam qualquer serviço. Vai ter dinheiro? Vai ter grana? É isso. É isso. Os bandeirantes nem falavam português. Até a chegada de Dom João aqui, os bandeirantes falavam tupi-guarani. Nossa língua, a língua da região São Paulo e Rio, mais São Paulo, obviamente, era tupi-guarani. O Dom João é que obrigou todo mundo a falar português. Nosso negócio era ganhar dinheiro. Não era preservar a língua portuguesa, honra portuguesa. Que honra portuguesa o quê? Dinheiro, meu amigo. Prata, ouro, pedras preciosas, esmeralda. Onde é que tem grana? Onde é que tem diamante? Lá nas Minas Gerais, qual era o nosso negócio? Ficar rico. Nós tínhamos os caras que farejavam diamante. Até tinha uma espécie de acordo tácito entre a coroa portuguesa e os farejadores. Deixavam os farejadores chegarem, os farejadores pegavam o que podia, com a pouca técnica que tinha, depois, embora, a coroa chegava e pegava o resto. Não é? Quem leu já a história de Chica da Silva, por exemplo, sabe disso. A rainha de Diamantina, por quê? Porque diamante, nosso negócio era ficar rico. Depois, nossa religião é a religião do poder. Os ameríndios nos ensinaram a negociar com as entidades da floresta. Os africanos nos ensinaram a negociar com os orixás e com os exus, e os portugueses nos ensinaram a negociar com os santos. Nós somos bons nesse negócio. A gente ia lá, oferecia uma oferenda, negociava. Nossa religião é a religião do poder. Então, a gente precisava de ajuda dos orixás, a gente ia lá e fazia um obó. A gente precisava de ajuda das entidades da floresta, a gente ia lá e fazia um sacrifício. A gente precisava de ajuda dos santos da religiosidade popular, a gente ia lá e apostava uma esmola, uma oferenda, uma novena. Essa é a nossa religião. Religião do poder. Então, qual é a pergunta do povo brasileiro? A pergunta do povo brasileiro é: como é que eu faço para ficar rico? Isso é o povo brasileiro. Você fica chateado, você fala de corrupção. Presta atenção, um povo que cresce negociando com as entidades, cresce negociando com os orixás, cresce negociando com os santos cristãos, vai construir que tipo de sociedade? Que sociedade você estava esperando que a gente ia construir? Nós vamos construir a sociedade que eu compro. E que eu pego poder para vender. Qual é a graça de eu fazer todo um trabalho para chegar no poder e não poder vender nada e não ganhar nada? Um bocado de nós aqui ficaria escandalizado até um tempo atrás, escandalizado entre aspas, né? Porque o presidente da República, por exemplo, ganhava o quê? 11 mil reais. Quem é que acreditava que o presidente ganhava 11 mil reais? E como o salário do presidente da República é o salário maior, não pode ter servidor público com salário maior do que ele, então todo mundo ganha menos que 11 mil. Quem aqui acredita que todo mundo ganha menos que 11 mil? Por que nós não acreditamos? Porque na nossa lógica é o seguinte: o cara não vai chegar ao poder para ganhar 11 mil, tá certo? Você está brincando comigo? O cara gastou 90 milhões para ser presidente da República, para ganhar um salário de 11 mil? Em favor do povo?
Quem acredita nisso? Mas nós achamos que a corrupção é um problema. E é mesmo. Mas você não está percebendo que nós criamos toda uma estrutura para a corrupção? Você sabe quantos artigos tem a nossa Constituição? Você sabe quantas dificuldades tem nas nossas leis? Você sabe quão difícil é fazer qualquer coisa seguindo absolutamente a lei no Brasil? Por que você acha que é assim? Você cai no conto, como eu caio no conto, que é o Zezinho que é corrupto. A estrutura é corrupta. O sistema foi feito para a corrupção. A nossa história é uma história de corrupção. A nossa história é uma história de negociação. A nossa história é uma história de troca. Eu pago, eu recebo. Eu pago para os orixás, eu pago para as entidades, eu pago para os santos. Que sociedade você acha que a gente ia construir? Quem botou na sua cabeça essa sociedade idílica? Onde tem isso? Desde 1500, onde é que tem isso? Por que você acha que os novos partidos vão ser diferentes? Está na estrutura. Nem você acredita que o cara vai ser presidente da República, governador do estado do Rio de Janeiro, para ganhar 10 mil reais. Nem 20. E por que eu não acredito? Porque se eu fosse governador, também não acreditava que ia ganhar só 20. Peraí. Quer dizer que eu dou uma assinatura que movimenta 4 bilhões de reais e eu ganho 20 mil? Está no bojo da cultura brasileira. Então, nesse sentido, a igreja responde o anseio o cristianismo brasileiro responde às perguntas dos brasileiros? Responde, positivamente. Por quê? Porque nós temos uma igreja que, ao invés de converter Zaqueu, se converteu a Zaqueu. Verdade? E não é só neopentecostal, não. Vai em qualquer igreja nesse país e vê como é que os ricos são tratados. Escolhe a denominação. Da mais tradicional, cheia de honra e circunstância, até a mais doida. Nós temos umas doidas por aí. Eu canso de ouvir cara dizendo para mim, aquele cara é o doutor fulano de tal, ele é muito generoso. Generoso uma ova, ele é abençoado e tinha de abençoar, que generoso. Generoso você é com o que é seu. Você não tem nada, você é de Jesus Cristo, tudo é de Jesus Cristo, você é generoso com o quê? Você se converteu ou você não se converteu? Vai visitar qualquer igreja brasileira e pergunta quem são os donos da igreja. Os caras vão dizer para você quem é que manda na igreja. São os maiores dízimos. E vai falar com um cara bom de dízimo e ver se ele não vai tratar você como se ele fosse seu chefe. Qual é, meu amigo? Nós estamos no Brasil.
Do que é que você acha que nós estamos falando? A gente dá umas explosõezinhas de vez em quando contra a corrupção, mas chama o irmão abonado de seu senhor, de seu doutor. Dá para ele os melhores lugares. Ele tem um voto mais poderoso na Assembleia do que qualquer um. Que nome você dá para isso? O nome que o dicionário dá para isso é corrupção. É a mesma coisa. Nós estamos enganando quem? Nós estamos enganando quem? Como é que é quando chega o irmão com um carrão importado? Ele é o cara abençoado. E quando chega o irmãozinho que veio de ônibus? É o sujeito que não tem oração nenhuma que aguente ele, porque Deus não responde nada para esse moço. O nome disso é corrupção. Corrupção da fé, corrupção do cristianismo, corrupção da palavra de Deus, corrupção da mensagem de Jesus. O nome disso é corrupção. Nós vivemos dizendo que os mais abençoados são os que têm mais. E o nome disso é corrupção. Isso não é a igreja de Jesus. Isso não é a igreja do sujeito que nasceu numa manjedoura. Isso é corrupção. Isso não é a igreja do sujeito que entrou sentado num burrinho, num jumentinho. Isso é corrupção. Nós todos estamos corrompidos. Nossa fé está corrompida. Nossa pregação está corrompida. Nós cantamos a maioria das nossas músicas na primeira pessoa do singular, embora estejamos em dezenas, milhares de pessoas. O nome para isso é corrupção. É eu, para mim, o tempo todo. Faça uma relação. Se você acha que eu estou errado, faça uma relação. Nos próximos 3 meses, todo culto que você for, anote todas as músicas que você vai cantar em comunidade, na primeira pessoa do singular, desejando bênção para você, dizendo para mim, porque eu que faço, porque eu te louvo, porque eu te busco, porque eu. Corrupção. Corrupção da nossa fé. A nossa fé é uma fé comunitária. A oração da nossa fé é Pai Nosso. A oração da nossa fé é Pão Nosso. A oração da nossa fé é Perdão Nosso. A oração da nossa fé é Libertação Nossa. A oração da nossa fé é Súplica por todos os santos. A visão da nossa fé é Corpo. E nós cantamos tudo na primeira pessoa do singular. Nós fomos todos corrompidos. Então, nesse sentido, a igreja brasileira responde às perguntas dos brasileiros. Era isso que vocês queriam saber? Então, terminou, está respondida a pergunta. É só isso mesmo, não tem mais nada para falar. Deus tenha piedade de nós, espero que a gente participe do arrebatamento. Esse é o ponto. Porque a grande pergunta é, nós estamos enganando a quem? A quem? Nós estamos mentindo para quem? Para Jesus? É impossível mentir para Jesus. Então nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós vivemos falando aqui, todo mundo vive pedindo bênção material. E todo mundo vive medindo a sua fé pela bênção material. E todo mundo vive medindo o que tem para saber se foi abençoado. Sabe qual é o nome que tem isso na Bíblia? Corrupção. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Não é porque me dá tudo, mas porque tira de mim o que precisa ser tirado. Primeira coisa que ele tira de mim é a insaciabilidade. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Uma ovelha não descansa em pasto verdejante de jeito nenhum, a menos que passe por uma transformação. Porque a ovelha é um bichinho voraz, come que é uma coisa de louco. Come até arrancar a raiz do pasto. Não é só come a grama. Come a grama até arrancar a raiz da grama. Por isso que o pastor é nômade. Porque tem de levar as ovelhas para outro rebanho, para outra pastagem. Porque aquela pastagem lá já era. Tem de replantar. Enquanto replanta aquela, ele vai atrás da outra. Porque o bichinho é voraz mesmo. Só come, 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 come. Não descansa em pasto verdejante, a menos que tenha sofrido uma transformação e tenha vencido a insaciabilidade. Tenha aprendido que ser nas Escrituras não é ter. Ser nas Escrituras é estar. Estar em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. Não é quem é abençoado por coisas que Cristo dá. É quem está em Cristo é nova criatura. Ser nas Escrituras é estar, não é ter. Até porque nenhum de nós existe. Não é que a gente é uma ilusão de ótica. Não, também não chega a tudo isso. É que todos nós subsistimos. Quem existe é a Trindade. Só a Trindade pode dizer eu sou. No máximo, nós todos podemos dizer eu estou. E ainda bem que a gente é latino, porque nas línguas latinas dá para falar. Eu estou sustentado pela Trindade, você também. Eu não existo, você também não. Nós subsistimos. Porque eu não tenho como bancar a minha existência. Eu não tenho como bancar o próximo minuto. É verdade que eu já marquei a agenda para amanhã, para depois, para daqui a um ano. Mas é um exercício de esperança. Porque eu não tenho como saber se vou estar vivo daqui a um minuto, porque eu não banco a minha existência. Eu não banco. Então, tudo que eu digo é um exercício de esperança. Por isso que o Tiago disse, diga se Deus quiser. Não é diga se Deus... Só que não dá para dizer. O Tiago vai me perdoar, mas não dá para dizer. Porque você diz, se Deus quiser, o irmão diz, não, ele vai querer sim. Ele pensa que você está tirando o corpo fora. Ele pensa que você está tirando o corpo fora. Que você já está jogando tudo nas costas largas de Deus. Que você já está dizendo para ele assim, não, é que eu não vou, mas se Deus quiser eu vou. Então eu já estou dizendo, ele não vai querer, eu não vou ir. Não. O que Tiago disse é, diga, se a Trindade permitir que eu continue aqui até lá, no que depender de mim eu vou. É isso que o Tiago está dizendo. Porque eu subsisto na Trindade. Eu não sei se a Trindade vai me bancar até amanhã. Eu não sei quanto tempo a Trindade ainda vai me bancar. Porque a Trindade avisou a todos nós que nós somos pó e vamos voltar para o pó. E não disse quanto tempo nós íamos ter. Então a gente não sabe quanto tempo tem. E como eu costumo dizer, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo, então vê se vive bem. Porque a qualquer hora a Trindade pode dizer, ok, não vamos mais bancar você, tá? Você está vindo. Não vamos bancá-lo aí, nessa dimensão. Vamos bancá-lo aqui enquanto você espera a ressurreição. Esse é o fato, essa é a nossa fé. A nossa fé não tem nada a ver com esse capitalismo estruturado em que todo mundo programa tudo para 40 anos. A nossa fé é uma fé vivida a cada dia.
É a fé do maná. Tem para hoje. E é a fé da comunidade. Tem para todos. Se tem para mim, tem para todos. Quem ora o pão nosso de cada dia se oferece para ser a padaria de Deus. Tudo é de Deus. E tudo que é de Deus é para o povo de Deus. E é para o bem da humanidade. Eu não tenho nada. Tudo é nosso. Porque tudo é de Deus. E tudo de Deus é para o bem do seu povo e para o bem da humanidade. Mas nenhum de nós vive assim. Porque nós somos corrompidos. Nossa fé é capitalista, nós somos corrompidos. E não pensa que a fé socialista é a fé dos cristãos. A fé dos cristãos é a fé do jubileu. É outra história. Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, porque eu não vou ficar falando de economia aqui, até porque eu não sou o cara próprio para falar disso. Mas nós não somos nem comunista, nem capitalista. Nós somos do jubileu. Tudo para todos e todos trabalhando por todos. Isso é o jubileu. É outra realidade. É outra mensagem. Mas nós nem estudamos o jubileu. Se eu saísse perguntando por tudo quanto é igreja que eu vou, oi, pessoal, quem é que já estudou aí o jubileu? O que é o jubileu? Eu não ia fazer isso com os irmãos, não vou fazer isso com os irmãos. É um negócio feio, não quero fazer nenhum irmão passar vergonha. Então, nesse sentido, a igreja, o cristianismo brasileiro responde sim, senhor, às perguntas dos brasileiros, porque a pergunta que o brasileiro faz é como faz para ficar rico? E nós respondemos, vem para a igreja, dá uma boa oferta, não falta em nenhum culto, dá oferta mais do seu que lá, leva a toalhinha, leva o martelinho, leva a rudinha santa, ou a rosinha ungida, ou então dá o dízimo corretinho, o Senhor abençoa os que são fiéis. Se você não der, Deus não vai te abençoar, você não vai ficar rico. Isso não é a fé cristã. Isso não é fé cristã. A fé cristã é essa que o Zaqueu levou um choque. Entrou em contato com Jesus e disse, eu me arrependo. Eu vou repartir. Eu vou repartir, eu sei, eu tenho demais, eu já entendi. Eu vou repartir. E todo mundo que eu lesei, eu vou pagar 4 vezes mais. A fé cristã é essa. A fé cristã é a fé de Jesus dizendo para o Pedro, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E qual é a pedra? A pedra é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja é o grupo de pessoas que segue Jesus pelo que Jesus é e não pelo que Jesus pode. Esse é o ponto. O que é a igreja? A igreja é o grupo de pessoas que segue Jesus pelo que Jesus é e não pelo que Jesus pode. E o que Jesus é? Jesus é Deus que veio em carne e osso para nos libertar. E Deus a gente adora. E adorar é imitar. A gente imita Jesus. E o que Jesus mais fez foi se esvaziar. E o que Jesus mais fez foi repartir. O que Jesus mais fez foi abençoar. Aliás, disse o apóstolo Pedro lá em Atos 10, 38. Vocês ouviram falar o que aconteceu em Israel?
de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por todos os cantos fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele? O povo de Deus, o povo de Jesus, é o povo que segue Jesus pelo que ele é. E ele é Deus, que veio em carne e osso para nos libertar. Então é o povo que o adora, porque Deus a gente adora. Se fosse líder, a gente seguia. Se fosse general, a gente obedecia. É Deus, a gente adora. E adorar é imitar, é querer ser igual, é buscar ser igual, é se deixar transformar a imagem dele. E o que mais caracteriza a imagem dele é esvaziar-se, é doar-se, é repartir, é abençoar, é curar, é andar por todos os cantos fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a fé cristã. A fé da construção de templos, etc., é a fé dos pagãos. Os pagãos precisam de templos porque o Deus deles vive à deriva no tempo aí, na invernada. É uma coisa horrível aqueles deuses deles. A Trindade, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, não precisa de templo. Porque senta-se no céu e descansa os pés na terra. Não tem templo para ele. Ele não cabe em lugar nenhum, porque todas as coisas estão dentro dele. Ele não precisa de templo. Templo é uma invenção pagã. Mas se a gente não vai se não tiver estacionamento. E a gente não fica se não tiver ar-condicionado. Eu não penso que eu não gosto de ar-condicionado. Claro que eu gosto, não sou bobo. É claro que eu gosto, como um gosta. Mas não é para a glória de Deus que tem ar-condicionado, é para a minha glória. Que eu não gosto de suar, detesto. Então, para a minha glória tem ar-condicionado. Não é para a glória de Deus. Deus não precisa disso. Está errado? Não. Só basta dar o nome às coisas como elas são. Não vem com essa história, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Glória de Deus uma ova, xará. Glória de Deus uma ova. Deus nem precisa desse negócio, rapaz. Olha a grana que você está pondo nisso aí, enquanto tem gente morrendo de fome para tudo quanto é canto. Se toca, Zé. Você está fazendo isso porque você não quer tomar chuva enquanto canta. Tá bom, eu também não quero. Mas isso não é a fé cristã. A fé cristã é a fé da doação, é a fé do esvaziamento, é a fé da partilha. E isso não responde à pergunta dos brasileiros. Mas isso salvaria os brasileiros. Isso salvaria os brasileiros. Isso salvaria os brasileiros da corrupção. Isso salvaria os brasileiros do sobrepreço. Isso salvaria os brasileiros do custo Brasil. Isso salvaria os brasileiros de um país que é milionário, bilhardário, uma das 5 maiores economias do mundo e tem de conviver com gente morrendo de fome e com gente que não tem lugar no hospital. Isso salvaria o Brasil. Mas não vai salvar, porque isso não está no cristianismo brasileiro. O que está no cristianismo brasileiro é a mesma coisa que está no INSS. O que está no cristianismo brasileiro é a mesma coisa que está entre os homens brasileiros que têm e que não têm ótimos planos de saúde. Porque aqui também é assim. Quem tem manda, quem não tem espera lá embaixo.
Quem tem, marca com o pastor a hora que quiser. Quem não tem, certos pastores ele nunca vai ver. Nunca vai subir no gabinete dele. Porque agora ele é famoso. Agora você pode dizer assim, você está falando isso porque... Não, eu também sou famoso. Você pensa que eu não sou? Mais do que queria, mais do que deveria, mais do que poderia. E luto todo dia para ter um gabinete aberto para todo mundo, para nunca ninguém dizer, esse cara esqueceu quem ele era. E quem foi que tirou ele daquele inferno onde ele vivia? Mas aqui é a mesma coisa que no INSS. Quem tem vai para o Einstein, lá em São Paulo, ou vai para o melhor hospital do Rio, que eu não sei qual é. Não tem? Não, então vai para o Einstein mesmo. Quem não tem, vai para a fila do INSS, xará. Isso é o Brasil. O único jeito de salvar esse país é se houver uma mudança na igreja que está nesse país. É se aqui nesse país, pastor não andar saindo por aí comprando aviãozinho. É o único jeito de salvar esse país. Agora, esse cristianismo brasileiro, esse cristianismo das torres de marfim, das catedrais de mármore, dos pastores de jatinho particular, esse cristianismo é o Brasil assumido e piorado. Então, esse cristianismo responde a pergunta dos brasileiros. Como é que faz para você ficar rico? Vira pastor. Monta a sua igreja. Vai lá e fica rico. Você vai parar de andar de corcelzinho. Está entendendo? Então a pergunta que vocês fizeram está respondida. Responde a pergunta dos brasileiros? Responde. Os brasileiros querem ficar ricos. É por isso que tem um bocado de cara que diz todo dia, em todo lugar onde eu vou, nossa, pastor, isso é um absurdo, o senhor não acha? Não, eu não acho. Não, o senhor não acha? Por que o senhor não acha? Porque você não ajuda, você não paga, você também não quer? Não está todo mundo sustentando? Então não é um absurdo. Absurdo sou eu. Ficar brigando contra isso. Em vez de começar a minha campanha para ter meu jatinho. Isso é que é absurdo. Entendeu? Porque todo mundo acha ótimo. É abençoado. O cara tem 3 helicópteros, um jatinho, uma fazenda com 10 mil cabeças de gado. Oh, glória, aleluia, é abençoado. Todo mundo vem para frente para falar da bênção que recebeu e não da bênção que repartiu. Isso não é a fé cristã. Mas isso é o cristianismo brasileiro. E não é só lá, não. Vá em qualquer denominação tradicional que se orgulha de ser reformada. E você vai ver a mesma coisa. Nós fomos corrompidos. É isso. E por isso nós não estamos salvando o Brasil. Nós não estamos levando o Brasil a adorar Jesus pelo que ele é.
mas pelo que ele pode. E muitos de nós, aproveita a situação ruim do cara para falar para ele: vem para Jesus, nós vamos levar você na igreja, nós vamos orar por você, Deus vai mudar a sua sorte. A maioria de nós não sabe pregar a partir da graça, só a partir da desgraça. Se a gente encontra um desses sujeitos engomadinhos que parece que não precisa fazer mais nada com ele, a não ser que ele se converta, porque ele já está tudo certinho, a gente não sabe como pregar o evangelho para ele. Porque para nós, o evangelho é uma coisa moral. O cara vai virar um melhor pai de família, o cara vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de jogar. Vai ser um cara direitinho. Por isso que nas nossas igrejas não dá para entrar travesti. Meu Deus do céu, se a gente sai aí na rua, prega o evangelho, um danado de um travesti, entrega a vida para Jesus e vem com a indumentária dele para o primeiro culto da vida dele. É o primeiro e o último, meu filho. Você não respeita as famílias, não? Isso não é fé cristã. Isso é outra coisa, eu não sei o que é. É uma religião boa, talvez, não sei. Quem sabe? Mas isso não é fé cristã. Mas não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Jesus ensinou e não foi assim que os apóstolos viveram. Então nós aprendemos isso de quem? Nós nos convertemos a Zaqueu. Por isso nós somos mantenedores do status quo. Por isso aqui o governador pode matar quem ele quiser, entrar no São José dos Campos como governador de São Paulo, botar 1.600 famílias na rua, destruir todas as casas deles, pode sair atirando para todo lado, pode forjar ação na favela que todo mundo sabe que ele não fez, não importa, ninguém vai fazer nada. E ninguém vai fazer nada, porque tudo isso aqui está construído baseado na mentira, e todo mundo sabe que todo mundo está mentindo. Ninguém vai dizer uma palavra. E se você disser, o cara vai falar que você está desobedecendo às autoridades. Isso não é fé cristã. Isso é um bando de gente sustentando um sistema de opressão. E sustentando um sistema de opressão em nome de Deus. E chamando o povo que ama Deus para ser servo do diabo. Para ficar calado diante da injustiça, para se contentar em ser gente boazinha e não gente transformada. A igreja brasileira é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Sonham em ficar ricos, sonham com títulos, não basta fazer teologia, vai fazer um montão de curso para parecer intelectual. Não estou dizendo que eu sou contra estudar, não, eu fiz filosofia. Mas essa é a verdade. Pastorado é tudo com problema de síndrome de sei lá o quê, autocomiseração, complexo de inferioridade. Vai fazer um montão de curso de mestre e de doutor para ser chamado de doutor e para parecer intelectual. Porque não acredita mais no que prega. Não acredita mais que o que nós temos é o que há de mais precioso jamais produzido em toda a história da humanidade. Esse é o ponto. E essa lógica dos títulos é a lógica da coroa, é a lógica dos povos colonizados.
dos povos subalternos, dos povos que se deixam escravizar. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas, ao invés de ensinarem-as a pensarem com liberdade a partir das Escrituras, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, ameaçam as ovelhas todos os dias. Se elas não fizerem assim, não pensarem assim, não andarem assim, não vestirem assado, isso é coisa do diabo. Isso não é a igreja cristã. Mas essa igreja responde às perguntas dos brasileiros, porque os brasileiros estão acostumados ao servilismo. Esse país é o país dos coronéis. Nós temos homens aqui que mandam em 2 estados, sozinhos, que fazem o que querem, que levam para a cama a mulher que quiser, que roubam o que quiserem, que decidem quem vai ser o governador. E os pastores vão lá e estendem a destra da comunhão. Lacaios, bando de covarde. Isso não é a igreja de Cristo, mas responde aos anseios brasileiros. Porque o brasileiro está acostumado a isso. E os pastores brasileiros também querem ser coronéis. Por isso, nós estamos cheios de ministério. Cheio de nome atrás do ministério. Ministério fulano de tal, ministério cicrano de tal, ministério não sei o que lá, a igreja do fulano, blá, 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 blá. Coronéis. Os coronéis de Deus. Sabe por quê? Porque isso é o que há de mais brasileiro. Esse é o jeito brasileiro. Nós somos a nação dos coronéis. Os nossos políticos são coronéis. Por isso eles fazem o que querem. Porque isso aqui é um povo de coronel. Agora são os pastores também. Os nossos coronéis. Eu sou um dos 12 do Terra Nova. Estou ligado a um bom coronel, tá certo? Não, eu gosto do Silas Malafaia. É outro bom coronel. Não, eu acho que o melhor é o Edir Macedo. Esse é um coronelzaço. Mas tem o Valdemiro também. Todos nós somos coronéis. E mandamos nas ovelhas e perpetramos a escravidão. E dizemos, se você não der R$900, você não vai escapar da crise financeira. E nós dizemos, está certo. E sabe por que nós dizemos está certo? Porque nós somos escravos. Nós somos subservientes. Nós somos filhos dos coronéis. O único problema é que as nossas mães eram as empregadas domésticas. Vocês querem mesmo tratar desse negócio de conversar com o Brasil, ou vocês preferem que eu pare aqui e faça uma pregação devocional? Eu faço também. E eu gosto, porque eu sou um cara devocional, eu acredito na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. É infalível, é inerrante, é regra de fé e de prática. E eu faço devocional todos os dias. Eu amo a Bíblia. E eu amo orar. E eu amo tudo que está escrito na Bíblia. Eu amo Jesus Cristo como você. E faço devocional, sim, senhor. Então eu posso fazer. Eu gosto também. Mas vocês me fizeram uma pergunta.
se o cristianismo brasileiro responde à pergunta dos brasileiros. Responde. O problema é que não devia responder. Porque nós, brasileiros, precisamos de libertação. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar dos coronéis. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar da injustiça. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar dessa miséria. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar desses homens que não respeitam os nossos casamentos nem as nossas mulheres. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar da corrupção. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar do custo Brasil. Nós, brasileiros, precisamos nos livrar de empresários fraudulentos e corruptores e de homens públicos corruptos e corruptíveis. Nós, brasileiros, precisamos parar de achar graça na miséria, de achar graça nos coronéis. Nós, brasileiros, precisamos parar de achar graça nos líderes nacionais, que são verdadeiros coronéis, tão pecadores, tão pagãos, tão imundos quanto. E que acham, porque são presidentes das porcarias das denominações deles, porque Jesus Cristo morreu por denominação nenhuma, eles também podem fazer o que eles quiserem. Mas eles não podem, porque isso aqui é a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Deus a gente adora. E Deus disse que não era para fazer assim. Eles não podem. Não, mas ele é irmão. Irmão, uma ova. Se ele é irmão, se ele não é irmão, esse departamento de Deus. Meu departamento é como ele está fazendo. Eu tenho de dizer para ele com todas as letras, escuta aqui, ó, você não tem o direito de fazer isso. Isso aqui não é a sua casa. Não custou o seu sangue. Você não subiu à cruz e você não ressuscitou. Eu não sei quem você é, mas eu sei a quem você deveria servir e você não está servindo. Mas se eu falar isso, você vai dizer que eu sou contra a unidade da igreja. E em nome da unidade da igreja, você vai me dizer para me calar diante dos coronéis. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me calar, porque eu não quero perder sua amizade. Eu não quero que você pare de estender a dessa de comunhão para mim. Nós somos irmãos. Eu amo estar com você. Por que eu vou ficar ferindo você por causa desse coronel? Eu fico quieto. E digo, Deus mesmo vai tratar disso. Entendeu? Agora, o cristianismo brasileiro, como nós o conhecemos hoje, responde as perguntas? Claro, está tudo respondido. Não vê que tudo quanto é brasileiro está vindo para ser crente? Não vem para Jesus Cristo diretamente, porque não vem seguir Jesus Cristo pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode. E isso não é seguir um Deus, é seguir um profeta poderoso. Tem uma cena nas Escrituras que é muito triste. As pessoas descobriram que bastava tocar nas vestes de Jesus que elas eram curadas. Aí Jesus não podia mais descer do barco. Porque ele descia do barco e as pessoas pulavam em cima dele. Você pode imaginar a cena? E aí Jesus disse para os discípulos, mantenha o barco afastado, que eu preciso falar com eles. E eles não me ouvem mais. Eles só querem o que eu posso dar. E você sabe de uma coisa? Nós dizemos isso todo dia. Vem aqui hoje à noite, irmão, para receber a sua bênção. Está precisando de alguma coisa, irmão? Vem hoje no culto. O senhor vai agir. Sua bênção vai chegar.
Vem tocar em Jesus, irmão. Mas o texto diz que Jesus fugiu dos que o tocavam, dos que iam apenas para tocá-lo. O Senhor é meu pastor porque acaba com a minha insaciabilidade. E aí eu posso descansar em pasto verdejante, porque eu sei que ser é estar, não é ter. O Senhor é meu pastor porque acaba com a minha ansiedade. Eu posso ir para as águas de descanso, porque eu não tenho de ficar controlando tudo e olhando toda hora para ver o que está acontecendo aí nas minhas costas. Porque eu sei que estou nas mãos do Senhor. Embora beber água é o momento de maior fragilidade para qualquer animal. Mas o Senhor está cuidando de mim, então não preciso ficar ansioso. Ele apazigua o meu coração. O Senhor é meu pastor porque Ele me dá senso de valor. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me dá senso de valor, eu ganho identidade. Eu me torno incorruptível. Agora eu sei quem eu sou, sei por que eu estou aqui e sei para que eu vivo. Então Ele é meu pastor porque Ele me muda. O Senhor é meu pastor porque Ele me faz enfrentar os meus medos. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Ele diz, vem comigo, rapaz, enfrenta os seus medos, eu vou levar você para pastos mais verdes, você tem de passar por isso, você tem de vencer isso. Eu vou mudar você. Você vai parar de ter esse medo selvagem. Vou levar você para a fé. O Senhor é meu pastor porque Ele me faz relativizar as circunstâncias. Os inimigos me cercam e Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e faz o meu cálice transbordar. E me diz, não são os seus inimigos, não são as circunstâncias que dizem para você o que é a vida, não, meu filho. Quem diz para você o que é a vida sou eu. Senta e come, querido. Entre mim, entre você e os seus inimigos estou eu, e eu sou uma barreira intransponível. Descansa, rapaz. E o Senhor é meu pastor porque Ele me dá uma comunidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. E a casa do Senhor somos nós. Nós vamos ser bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Vamos construir uma sociedade solidária. Uma sociedade onde todos trabalham por todos, onde todos se responsabilizam por todos, onde todos amam a todos, onde todos carregam as cargas uns dos outros. Essa é a casa de Deus. Esse é um lugar de bondade e misericórdia. Isso me seguirá todos os dias na minha vida. O Senhor é meu pastor, porque me põe numa comunidade, eu não estou mais sozinho. Isso é a fé cristã. Não responde a pergunta de um país de individualismos. Não responde a pergunta de um país de coronéis. Mas salva esse país. Porque o problema desse país é o individualismo. Veja isso no trânsito. Pergunte se é você mesmo quantas vezes você dá passagem. Ou se você não sente que está toda hora disputando o espaço com o cara que está no outro carro. Esse país precisa ser salvo, irmãos. Esse país precisa ser salvo. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos sacralizando a perdição desse país. Nós estamos sacralizando o mau jeitinho brasileiro. Porque tem o bom jeitinho brasileiro, que é o jeitinho da criatividade. Mas tem o mal. E nós estamos sacralizando o mau jeitinho. Nós não vamos a lugar nenhum assim não, irmãos. Nós vamos encher a igreja de gente. Mas é a igreja construção, não é a igreja de Cristo. Mas nós vamos encher de gente. Quem é que não quer ficar rico com as bênçãos de Deus? Quem é que não quer ser coronel com as bênçãos de Deus? Quem é que não quer continuar explorando as pessoas com as bênçãos de Deus? Quem é que não quer sustentar a injustiça com as bênçãos de Deus? Quem é que não quer ser coronel e vir à igreja e sentar no púlpito porque é um coronel?
Quem é que não quer comprar cargo de presbítero com dinheiro? Em nome de Deus. Quem é que não quer ser o cara que o pastor tem medo de desagradar porque o dízimo dele é alto? Em nome de Deus. Todo mundo quer, ué. Eu também quero. O único cara que não quer é Jesus. Mas Jesus, ora, Jesus. Contanto que ele deixa a gente tocar nas vestes dele, né? O resto não importa. Essa igreja está afugentando Jesus para dentro do barco, para o meio do mar, para a gente não conseguir chegar onde ele está. Dá para mudar? Dá. Começa com o nosso arrependimento. Começa com o meu arrependimento. Com o arrependimento de todos nós. Começa com a partilha. Com abrir mão do que tem. Com repartir. Começa assim. E você pode perguntar, você está aí falando? Eu faço isso, sim, senhor. Senão eu não subi aqui para falar. Porque uma coisa eu ainda tenho, medo de Deus. Esse é o ponto. Se nós não formos por esse caminho, nós não vamos salvar a fé cristã nesse país. Se nós formos pelo caminho da acumulação, nós não vamos salvar a fé cristã nesse país. Não vai ter nada aqui. Vai ter esse bando de pavão aí, com um terno de R$5.000, desfilando na frente da presidente da República. Isso não é igreja, isso aí não é nada. Isso aí é uma porcaria. E é a pior das porcarias. Porque isso aí tem como Deus o Eike Batista. E não o homem da manjedoura. Então, o cristianismo brasileiro responde a pergunta dos brasileiros, sim. Porque as perguntas dos brasileiros é uma só. Como é que faz para ficar rico? A gente deu uma sugestão legal e ainda com a bênção de Deus, então está tudo certo. Mas essa igreja não salva o Brasil. A igreja que salva o Brasil é a igreja que faz o Zaqueu não conseguir ficar de pé. Que faz o Zaqueu sentir que está em pecado. Que faz o Pôncio Pilatos tremer diante de um camarada ensanguentado. Essa igreja, sim, vai salvar o Brasil. Mas essa igreja aí, cheia de benesse, elegendo vereador, deputado para ter teto para a igreja, terreno para não sei o quê, isso é o que o Brasil sempre foi, clientelista. O Brasil sempre foi isso. Mudou o quê? Então, que igreja que nós queremos? Aqui responde o povo brasileiro, ou que diz ao povo brasileiro o que é que o povo brasileiro deveria perguntar? E que salva o povo brasileiro. Salva dessa opressão maligna, dessa miséria emocional, cultural, que sacraliza a riqueza e despreza os pobres. É isso aí, irmãos. Já que vocês perguntaram, está respondido.
Não precisa ficar bravo comigo, que eu vou embora, você vai fazer o que você quiser mesmo, fica tranquilo. Não fica pensando que Deus vai pesar a mão sobre você, não vai pesar a mão, porque agora é a época da reconciliação. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Tudo que Deus vai fazer é o que Ele tem feito todo dia comigo e com você, que é, meu filho, se arrependa. Ainda tem uma oportunidade de você se arrepender. Você não precisa se arrepender, porque Ele vai continuar te abençoando, porque Ele abençoa de graça. E abençoa por graça. Você não compre o meu CD. Bobagem você levar essa mensagem para casa. Para que isso? Você já não ouviu? Já não está bom? Já não é dor suficiente para uma noite só? Vai levar isso aqui para casa para quê? Não leva nada, rapaz. Deixa isso aí. Tem outros irmãos bons aí que esses aí vale a pena comprar. Não me compra, não. O que eu estou falando não significa nada. Porque isso não vai mudar nada. É só uma palavra de profeta. Palavra de profeta ninguém leva a sério. É só palavra de profeta. Negócio de profeta é ser jogado na cisterna. Deixa isso para lá. Não esquenta com isso, não. Sua igreja não está bem, não está tudo bem lá? Os irmãozinhos da TV não estão ficando cada vez mais ricos e você não se sente cada vez mais abençoado por aquelas orações de crocodilo? Então, por que você vai mexer nisso? Mexe nisso não, rapaz. Ninguém leva a sério o profeta. Todos os profetas foram assassinados. Ninguém leva a sério o profeta. Desde os tempos de Israel, desde Zacarias que morreu no templo. Ninguém leva a sério esse negócio. Você não precisa levar também, não. Eu só quero ter a certeza de que você ouviu. Você ouviu. Você pode não concordar comigo. Você pode dizer, imagina, esse cara vive do quê? De brisa. Você não está vendo que eu vivo de brisa? Esquece. Profeta a gente esquece. Mas eu só quero ter certeza que você ouviu. E que quando nós chegarmos diante do grande rei, você não vai poder dizer, nenhum pastor me disse o que estava acontecendo. É só isso que eu quero ter certeza. Só. Porque é isso que está acontecendo no Brasil. E todo dia eles tentam nos corromper. Com convites, com ofertas, para ver se a gente simplesmente entra no grupo. Nós precisamos salvar esse país, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você. Só Jesus Cristo pode salvar esse país. E só pode fazer isso através do povo dele. Só nós temos em nós poder suficiente para escapar dessas garras malignas que aprisionam essa nação. E para trazer os outros conosco e mudar a forma de ser nessa nação e a forma de governar essa nação. Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos prestar atenção nas perguntas que com certeza as respostas serão muito relevantes para nós, para todos nós que estamos aqui. Ari, querido, chegou uma pergunta aqui. Pastor, de onde o senhor começaria então a mudança no Brasil?
influenciando do topo ou da base de nossa sociedade? Da base. Só há libertação através da consciência do povo, principalmente do povo que se converte, da base. O topo não vai abrir mão do poder, a menos que ocorra um grande milagre. E isso é, claro, um desejo, uma esperança, eu creio em milagres, mas se eu vou trabalhar na base. Principalmente vou trabalhar com as crianças, para ensinar as crianças a profunda verdade do Evangelho e ajudá-las a pensarem com as categorias de Jesus e não com as categorias do mundo. Eu começaria pela base, investindo tudo que posso nas crianças, investindo tudo que posso nos jovens, investindo tudo que posso nos adolescentes, investindo tudo que posso na nova geração. E com os pobres. Investiria tudo que posso nos pobres. Até para os pobres se libertarem da mentalidade de que ser explorado é natural. Aqui tem uma pergunta, Ari. Não. Ao invés de responder as perguntas, qual a pergunta a igreja deveria fazer ao povo brasileiro? Vocês querem continuar nesse inferno? É isso mesmo que vocês querem para essa nação? Vocês querem continuar nesse inferno? Vocês querem ter governadores, prefeitos, presidentes que vocês sabem o que são e mesmo assim vocês toleram? Vocês querem continuar nesse inferno? Querem esse sistema que condena a miséria, a maioria? Vocês querem mesmo continuar numa nação em que 50% das terras pertencem a 4 milhões de seres humanos, enquanto o restante das terras, tirando as reservas naturais, ficam para 194 milhões? Vocês querem mesmo viver num país em que nós somos 198 milhões de pessoas e temos 240 milhões de cabeças de gado? Vocês querem mesmo isso? Vocês acham que isso é realmente progresso? Essas são as perguntas que nós tínhamos de começar a fazer. O que o senhor acha de homens cristãos, pastores sérios, que entraram ou desejam entrar na política? Se eles tiverem vocação e fibra para aguentar o tranco e base cristã para fazer o que tem de fazer, ok? Nós precisamos de agentes de Deus em todos os cantos. O ponto básico é, o jogo da política é o jogo do poder. O jogo do poder é um jogo que apela para a corrupção o tempo todo. Então, quando você, como cristão, entra num ambiente, você entra num ambiente para ser a pedra de tropeço na vida de todo mundo. Você é o cara que não vai negociar, você é o cara que não vai abrir espaço, você é o cara que vai exigir justiça, você é o cara que vai... E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter muita dificuldade de fazer vingar qualquer coisa, a menos que você tenha muito povo do lado de fora da janela. E esse é o grande problema. Como nós brasileiros e os crentes são a mesma coisa, os brasileiros não acreditam em honestidade e os crentes não acreditam em santidade. Os crentes brasileiros não acreditam em santidade. E a maior prova disso é que a coisa mais fácil que você consegue fazer na igreja é caluniar alguém. Basta você caluniar, todo mundo vai acreditar que o cara pecou. Ninguém vai em nenhum momento imaginar que pode ser uma calúnia. Porque todo crente brasileiro está esperando que o cara peque. Está esperando que o cara caia em pecados morais e em todo tipo de pecado.
Então, a coisa mais fácil que existe na igreja brasileira é caluniar alguém. E é fácil porque na igreja brasileira ninguém acredita em santidade. Ninguém acredita que santidade seja possível, embora tecnicamente o seja, lógico, mas ninguém, inclusive, acredita que qualquer um de nós esteja realmente buscando santidade. Esse é o fato. Assim como o povo brasileiro não acredita em honestidade. Então, o povo brasileiro está sempre esperando ser roubado, está sempre esperando que o político vai roubar. E aí, quando entra um crente sério, que jura que diante da cruz que vai ser cristão, os crentes ficam esperando quanto tempo vai levar para ele se corromper. E ao invés de irem e darem apoio para ele, serem aquele grupo de seres humanos do lado de fora da janela, que é a única coisa que os políticos temem, que a única coisa que os políticos temem é quando você chega com uma causa de justiça e os caras começam a desdenhar de você, e aí você diz assim, ó, antes de desdenhar de mim, é melhor você dar uma chegada na janela. Aí quando ele chega na janela, ele vê aquela multidão, aí ele volta com a cara amarelada. Aí ele sabe com quem está falando. Mas isso não acontece, porque nós abandonamos os nossos soldados. Nós ficamos esperando para ver quando é que eles vão cair. É isso. E quando eles caírem, nós vamos dizer, está vendo? Por isso que a gente é contra. O problema todo é que nós jogamos o cara na cova dos leões e não ficamos na retaguarda. E isso é um fato. E aí, quando o cara começa a perceber que vai ser devorado, ele começa a negociar. Aqui, lá em Campinas, no interior de São Paulo, teve um presbiteriano extremamente sério que foi eleito vereador. Nome que é uma lenda lá, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele é uma lenda lá. E ele estava na Câmara e um vereador chegou para ele e disse assim, você já pegou os seus 5 lotes? O que 5 lotes? Os 5 lotes. Quais 5 lotes? Não estou sabendo de 5 lotes nenhum. Ele falou, rapaz, você não sabe que as empreiteiras precisam que uma série de coisas sejam liberadas, porque nenhuma empreiteira vai ganhar dinheiro se cumprir a lei brasileira de loteamento. Você não sabia disso, né? Pois é, mas é. Nenhuma empreiteira vai ganhar dinheiro se cumprir toda a lei de loteamento. Então, ele vai e corrompe. E lá eles corrompiam assim, eles davam para cada vereador 5 lotes. E os vereadores com 5 lotes faziam de conta que não viram e pronto. Aí esse irmão sério virou para o vereador que estava falando com ele e disse assim, ó, eu não quero 5 lotes e tem mais. Se eu souber que alguém pegou, eu denuncio. Eu denuncio. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu, durante 4 anos, nem dar nome de rua. Eles não deixaram passar nada dele. Nem nome de rua ele conseguiu emplacar. Nome de rua. E sabe o que os crentes fizeram? Nada. Nada. Não foram para a rua, não apoiaram o irmão. Nada. Como ele era sério, ele passou 4 anos gritando da tribuna, berrando da tribuna, e foi embora. Porque 4 anos depois, nem os crentes votaram nele, porque ele não tinha emplacado nenhum projeto. Que vereador é esse que não tem nenhum projeto aprovado?
Um vereador que não negociou. Ei, meus irmãos, estamos falando do Brasil ou da Suíça? Estamos falando do quê? É assim que acontece. Então, olhando do ponto de vista eminentemente técnico, claro, todo irmão sério tinha de ir lá para diante para lá. O problema todo é que nós temos de deixar claro para o irmão que ele vai sozinho. Nós não vamos mexer uma palha. E nós vamos ficar olhando de longe para ver quando é que ele vai se corromper. E quando ele se corromper, nós vamos dizer, corrupto, sabia que ia dar nisso. Porque nós somos brasileiros, e a relação do brasileiro com o Estado é uma relação clientelista e paternalista, porque o Brasil se tornou Estado antes de se tornar nação. Dom João veio para cá, transformou a gente em Reino Unido, Portugal, Algarves e Brasil, a gente não tinha nem consciência de nação, já era Estado. Nós não participamos de nada. Quando ele foi embora e deixou o reino para o príncipe regente, para o filho dele, de herança, chegou lá em Portugal, começaram a dizer para ele, não vai dar, não dá, vamos trazer o Brasil de volta para a colônia. Aí mandou avisar que ia voltar para a colônia. O filho dele disse, não, peraí, você me deu uma herança, você me deu um presente, você não vai tirar meu presente. Aí juntou com a elite e disse independência ou morte. E o Brasil dormiu reino, acordou império. Mas nós, povo, não fizemos nada, nem sabíamos o que estava acontecendo. Depois, a gente tinha até um bando de republicanos muito sérios, gente que queria ver valores da Revolução Francesa, da Revolução Americana, etc, etc, etc. Mas aí, a princesa Isabel fez a Lei Áurea, aquela Lei Áurea que foi a pior lei que já foi feita para libertar qualquer escravo em qualquer país. Mas os latifundiários escravocratas, que, aliás, até hoje são latifundiários e até hoje são escravocratas, mudaram de lado. Dormiram monarquistas e acordaram republicanos. Sem os valores republicanos, sem os ideais republicanos, sem Revolução Francesa, sem Revolução Americana. Chamaram o melhor amigo entre os generais que o Dom Pedro tinha, que era o Marechal Deodoro, e fizeram uma república. Quem não brigou com o Marechal, com o imperador que nós amamos tanto, mas não fez nenhuma universidade no Brasil? Tá certo? Todo mundo ama o Dom Pedro II, mas Dom Pedro II não criou uma universidade no Brasil. Mas é um senhor simpático, culto, que inclusive os americanos queriam que fosse presidente dos Estados Unidos. A gente tem o maior orgulho quando um cara lá de fora diz que um brasileiro é legal. Coisa de colonizado. E aí nós sustentamos a família imperial até hoje. Nós devemos ser a única república do mundo que sustenta a família imperial. Aí, o que o povo teve a ver com a república? Nada. Nada. Aí, depois do despotismo do Floriano Peixoto, entrou a política café com leite entre os mineiros e os paulistas. E o que o povo tinha a ver com isso? Nada. Até que o Getúlio Vargas, se aproveitando da briga pessoal entre o Dantas e o João Pessoa, em que o João Pessoa expôs a amante do Dantas em praça pública, as fotos, e o Dantas, obviamente, fez o que brasileiro sabe fazer, que é lavar a honra com sangue.
O Getúlio Vargas se aproveitou e fez o Estado Novo. O que nós temos a ver com isso? Nada. Nós não participamos disso. A gente ficou contente com o segundo Getúlio Vargas, porque ele começou a fazer o meia-culpa e trouxe a visão nacional-socialista do fascismo italiano e implantou aqui, e nós temos até hoje. CLT, sindicalismo, etc. Tá bom, é melhor do que o que a gente tinha antes. O que nós fizemos em relação a isso? Nada. Nós não participamos da nossa história. Nós só viemos a participar da nossa história no Direta Já. É tempo, hein, meu amigo? É 500 anos sofrendo a história. Que relação você acha que o povo brasileiro tem com o Estado, com o governo? Paternalista e clientelista. Por isso que o cara sobe no poder e faz o que quer, ele é o governador, ele pode. É o presidente, ele pode. É o prefeito, ele pode. Onde foi que nós aprendemos isso? Com Dom João, que era um paternalista, esperto que dói. Por que você acha que o nosso povo se relaciona com o pastor do mesmo jeito? Eles tratam a gente como se a gente fosse pai de santo, e a gente gosta. Porque pai de santo pode fazer qualquer coisa. Por que você acha que nós ficamos vendendo Badulac e o nosso povo compra? Porque isso está atávico, está no nosso jeito de ser brasileiro. Nós acreditamos em mágica. Esse é o ponto. Aí, nós vamos mandar um cara para o enfrentamento público, ele vai sozinho, que se vire. Ele não quer ser santo? Não quer ser melhor que todo mundo? Ele que se vire. Vai sozinho. Se ele tiver fibra, se ele souber que vai passar 4 anos sem conseguir dar nome para a rua, e que depois de 4 anos nós não vamos votar nele porque ele é uma porcaria de um político que não conseguiu emplacar nenhum projeto de lei. Mas ele ficar gritando da tribuna já vai fazer um grande trabalho. Até que um dia a gente acorde. E a gente descubra o que é que está acontecendo. Mas enquanto a gente não descobrir, nós vamos precisar de mártires. Se ele estiver disposto a ser mártir, um menino lá em Campinas ia se candidatar a vereador, me chamou. Aí ia criar um grupo de apoio, Eu cheguei lá, aí ele falou que ele tinha chance de ser vereador, que ele queria ser diferente, cada um dos caras disseram que podiam ajudar e tal. Aí eu falei assim, bom, eu sou pastor. Você sabe o que pastor faz, né? Ele falou o quê? Prepara a gente para o martírio. Sim, porque eu sou do pastores das antigas. E pastores das antigas preparam pessoas para o martírio. Então eu vim aqui preparar você para o martírio. Você está pronto para isso? Não, pastor, mas como é isso? Bom, você está pronto ou não? Se você não está pronto, meu filho, eu não posso te ajudar em nada. Porque você tem de ir para o martírio, se você quiser fazer diferença. Você quer fazer diferença? Quero. Então você vai para o martírio. Você está entendendo? Eu não quero reclamação depois. Não quero chorumela. Não quero meu nome em boca de Matildes. Eu quero que você saiba que eu te avisei. Você vai para o martírio. Você está entendendo? Não, pastor, estou entendendo. Então, eu vou ver se você está entendendo. Então, acho que sim. Está pronto para o martírio? Estou. Então vá, filho, vá. Que esse mundo só muda com mártires.
Entendi. Pastor, será que um evangelho genuíno esvaziaria as igrejas? Ou esse medo é apenas um escudo atrás do qual ficamos acomodados, pregando nossas fábulas? Não, não esvaziaria, não. Porque eu acredito que está havendo uma colheita no Brasil. Não esvaziaria, não. Levaria os caras à conversão de verdade, mas não esvaziaria, não. Porque tem dois fenômenos na Bíblia que a gente confunde como se fosse um só, mas não são. É o fenômeno do avivamento e o fenômeno da colheita. O fenômeno do avivamento é quando o Espírito Santo trabalha dentro da igreja. Ministério do João Batista. Fenômeno da colheita é quando o Espírito Santo trabalha fora da igreja, nos circunstantes. Conversa de Jesus com a mulher em Samaria. Aquilo é colheita. Vida do João Batista antes de Jesus. Aquilo é avivamento. Então eu tenho a impressão profunda, e não é de hoje, já faz 10 anos que eu falo isso. 10 anos. Acho que até mais. Acho que a primeira vez que eu escrevi sobre isso já faz 15 anos. Eu chamei os pastores, eu disse, eu estou percebendo que o Espírito Santo está trabalhando na sociedade brasileira, vai haver uma colheita. Porque os brasileiros estão começando a perguntar sobre o verdadeiro significado da fé. E é assim que o Espírito Santo começa, fazendo o cara questionar o que ele está vivendo. Se nós apresentarmos o Evangelho, eles vão se converter. Então não vai esvaziar, não. Porque tem uma colheita no Brasil. Vai finalmente botar o cara na trilha da salvação, porque por enquanto tem um bocado de gente no caminho largo e espaçoso que leva para o inferno e vai indo cantando aleluia. E vai ser muito chato ver um montão de gente entrar no inferno cantando aleluia. Cantando música gospel, né? Tudo na base do eu, e adorando os artistas gospel. Que é isso aí, irmãos. É exatamente isso aí. Então, mas se a gente começar a pregar mesmo o Evangelho, um montão de gente vai se converter. Está havendo uma colheita no Brasil. Um montão de gente, Inclusive, tem gente se convertendo fora da instituição evangélica e perguntando, pelo amor de Deus, onde é que eu descubro quem é que realmente fala sobre Jesus? Porque o Espírito Santo vai fazendo a obra dele. Então, não tenho nenhum medo de pregar o Evangelho, não. Aliás, o Evangelho é a palavra da libertação. Essa pergunta aqui, pastor, é uma pergunta que muitos fazem essa pergunta. Diante de tudo que você falou, como explicar que Deus está no controle? Deus não está no controle do mundo, Deus está no controle da história da salvação e interfere todas as histórias paralelas para impedir que a história da salvação corra risco de continuidade. E quando os caras pecam para além da medida da iniquidade, ele tira da história. Está escrito isso na Bíblia. Ele falou para Abraão, seu povo vai ser escravo durante 400 anos. Por que 400 e não 350 e não 250? Porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus. Daqui a 400 anos, os amorreus, os fariseus, os heteus, os perizeus terão completado a medida da iniquidade, vão perder o direito de continuar da história, eu vou tirá-los da história e vou entregar a terra deles para vocês. Esse é o ponto. Deus se responsabiliza pela história da salvação. Deus não está aqui para fazer do Brasil uma nação justa. Deus está aqui para fazer salvação. Quem está aqui para fazer do Brasil uma nação justa somos nós.
para que haja mais brasileiros no caminho da salvação, porque senão um bocado de brasileiro vai morrer antes da hora. Cuidado com esse determinismo, porque esse determinismo é que está fazendo da igreja brasileira essa porcaria. Porque essa história de Deus estar no controle significa que se eu pequei é porque Deus quis que eu pecasse. E se eu pequei porque quis. Deus nunca determinou que eu pecasse. É meu problema. Eu fiz. Minha culpa, minha máxima culpa. Não, meu filho, fica tranquilo, Deus está caminhando você, e Ele caminha, leva a gente por esses caminhos mesmos transversos, e a gente cai, mas Ele já sabia disso, Ele estava preparado e tal, Ele sabia, mas não queria, e não mandou eu fazer. Eu fiz, por isso eu tenho de me arrepender. E a oração não é Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque aqui na terra se faz a tua vontade. É assim a oração? Qual é a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Por que que o Espírito Santo, por que que Jesus ensinou a orar assim, se a vontade de Deus está sendo feita? Isso é conversa determinista. O determinismo é a mãe de todas as tiranias. É por isso que as nações de religiões kármicas não conseguiram se desenvolver antes que o Ocidente chegasse lá. Não conseguiram desenvolver senso de justiça, porque era o determinismo, era o karma. Você nasceu do jeito que Deus queria que você nascesse. Você tem um corpo que Deus quer que você tenha. Você mora num lugar onde Deus quer que você more. Você vai viver o tempo que Deus quer que você viva. Você vai morrer do jeito que Deus quer que você morra. Você já leu isso? Se você não leu, eu vou te dar a bibliografia. 40 dias com propósito de Rick Warren, primeiro capítulo. Sabe o que é isso? Determinismo. Sabe o que é isso? Isso é maravilhoso quando você fala na Califórnia para gente que mora em casa de 11 milhões de dólares. Eu quero ver falar isso em Santo Amaro da Purificação, onde as multinacionais contaminaram a água com metais pesados e as crianças nasceram com as vísceras de fora. Eu quero que o cara vá lá e diga: o seu filho tem as vísceras de fora, porque Deus quis assim. É fácil pregar para esses almofadinhas milionários, que vivem nababescamente, e tudo que precisam é saber que Jesus me abençoa assim. Vem comigo, cara. Vem comigo para a miséria. Vem comigo para as crianças brincando em esgoto aberto. Fala para eles. Fala para eles que eles estão tomando a água com aquelas coisas fecais, porque Deus quer. Fala para eles que foi Deus que determinou. Se fosse assim, Urias podia chegar diante de Deus e dizer: escuta, Deus, eu sou heteu, eu abri mão dos deuses heteus, eu reconheci que só o Senhor era Deus, eu me submeti à circuncisão, eu passei a ser um homem íntegro como um judeu tem de ser. Eu lutei por Davi até a minha mão colar na espada, no cabo da espada. Esse homem não respeitou meu casamento.
estuprou a minha mulher, me matou. E todo mundo diz que ele é um homem segundo o seu coração. Então Deus, com todo respeito, me responda uma pergunta: como é que é o seu coração? Está vendo? Falar idiotice para milionário é fácil. Cuidado com o determinismo. Um dia desse estava falando com um pastor determinista. Ele estava chateado com o Ricardo Gondim, porque o Ricardo Gondim ficou ensinando que Deus não sabe o futuro, porque Deus só pode saber o que determina, e Deus não determinou o futuro, então Deus não pode saber, porque o futuro ainda não existe. Aí ele virou para mim e disse: é verdade, Deus só sabe porque determinou. E eu virei para ele e disse: olha, finalmente encontrei um cara que concorda com o Ricardo. Ele falou: não concorda. Concorda sim. Vocês dois são os dois lados da mesma moeda. Ele diz que Deus não determinou, por isso não sabe o futuro. E você diz que Deus determinou, por isso sabe o futuro. Nenhum de vocês entende de eternidade. Deus sabe tudo porque está fora do tempo. Eternidade não é um tipo de tempo. Eternidade é a ausência do tempo. Você não leu Agostinho? Está vendo? É para isso que está indo a igreja. Os liberais acabando com a Bíblia e os ultracalvinistas acabando com a fé. E eu sou calvinista, por isso que eu falo. Não ia falar dos arminianos, porque eu não sou arminiano, eu sou calvinista. Mas determinismo não é um ensino da fé reformada. Esse é o ponto. Deus interfere na história, todas as vezes tem de interferir. A Bíblia diz que se você tomar a ceia indignamente, você morre antes do tempo. A Bíblia diz que quem vive da espada morre pela espada, que os perversos viverão metade dos seus dias, que os que temem o Senhor vivem mais tempo, que quem honra o pai e a mãe prolonga os dias na terra. Que determinismo que tem aqui? Nenhum. Isso é conversa de gente que não quer se responsabilizar pelos seus atos. Então, me desculpa, mas eu nem tenho mais paciência. Eu nem tenho mais paciência de ver essa gente destruindo a igreja e transformando Deus no pai do pecado. E tirando do povo de Deus o senso de responsabilidade com a sua fé e de convocação à santidade. Então, isso aí é determinismo. Determinismo é coisa do Islão e das religiões kármicas. Nós somos cristãos. Se não avisaram a gente, então estou avisando. Nós somos cristãos. Nós seremos julgados. E só gente moralmente responsável pode ser julgada. E gente moralmente responsável é gente que decide. Agora, há determinações na Bíblia? Há. Tudo que tem a ver com a história da salvação está decidido. Mas isso é diferente de determinismo. Isso quer dizer que Deus vai interferir quantas vezes tiver de interferir. Todas as coisas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tudo foi feito de tal maneira que a soberania de Deus cumpriu o seu propósito sem aviltar o arbítrio humano.
Esse é o mistério do Deus que se esvazia. Porque Deus abraçou a morte antes de criar a vida. Porque a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Tá certo? Amém. Recebi a informação aqui que o tempo está esgotado. Tem uma pergunta aqui, interessante. Zaqueu estava em cima da árvore, e Jesus desce daí depressa, que hoje me convém ficar na tua casa, e depois Zaqueu restitui, né? Se converte. E aí que está a pergunta: qual é a mensagem que converte Zaqueu? A mensagem que você prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que era exatamente a mensagem que Jesus pregava. Arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino do céu chegou. Vai acabar toda a rebelião. E Deus está dando chance a todos os rebeldes de se arrependerem. E você está vivendo como um rebelde. É a mesma mensagem que eu e você pregamos. Glória a Deus.